Salve, salve, meus amigos do Podcast Sul. É com grande prazer que a gente está começando aqui o primeiro papo de marketing. Um papo para a gente falar sobre todas as questões e conceitos de marketing nos principais clubes de futebol do sul do Brasil, como também analisar essas questões sobre marketing que aconteçam no Brasil ou até mesmo no exterior, trazendo tudo isso para o nosso contexto atual. A gente vai procurar, nesses nossos bate-papos, falar um pouco sobre como que as áreas de marketing das entidades esportivas, dos clubes de futebol, atraem suas marcas, seus parceiros, seus patrocinadores, e como que esses parceiros, marcas e patrocinadores fazem para potencializar a sua presença no esporte. Então, a gente vai começar, a partir dessa semana, uma série de conversas aí que eu espero que vocês gostem bastante. No nosso papo de hoje, eu estou trazendo um grande amigo, um grande parceiro que vai estar a grande parte das vezes conosco aqui nos nossos papos sobre marketing, o Amir Somogyi. O Amir vai trazer para nós uma análise que ele está fazendo e colocando para o Brasil inteiro, aí, que já está saindo em vários veículos de comunicação. Eu acredito que é o maior levantamento dos balanços dos principais clubes brasileiros. O Amir detalha todos eles, de ponta a ponta, os 20 maiores. E hoje a gente vai olhar com um pouco mais de profundidade para os 4 grandes clubes do Sul, a dupla Grenal e a dupla Atletiba. E dentro do balanço desses 4 grandes clubes do Sul, a gente vai falar um pouco mais da linha que fala sobre marketing, que fala sobre patrocínio, que fala sobre a evolução dos sócios e fala até do como que está receitas versus despesa, porque, afinal de contas, os clubes estão cada vez se transformando em empresas, mesmo que não sejam ainda SAF, mas tem muita coisa boa por aí. Então, primeiro eu convido aí o meu amigo Amir. Obrigado, Amir, por você ter vindo no primeiro papo de marketing aqui do Podcast Sul. Olá, Fanaia. Para mim é um prazer estar aqui com você. O Podcast Sul, para mim, é um canal incrível, porque faz esse recorte dessa região tão rica em termos de futebol. E agora falando de marketing esportivo. Então, estou muito feliz pelo convite. E conte comigo sempre que eu puder. Vou querer participar desses bate-papos que você está organizando. Legal. Bom, e antes de mais nada, eu não posso esquecer de falar que deixe seu like, se inscreva no canal e mande seus comentários, que na medida do possível nós vamos tentar responder todos esses comentários e interagir com vocês, né? Bom, Amir, como é que nós vamos começar? Vamos colocar a tua apresentação aqui para a gente ir fazendo uma sequência inicial e vamos batendo papo sobre esse assunto. Muito bem, então o que a gente consegue concluir de cara? Que temos vários clubes do Sul. Nos estudos, até se você recorta para 30, 40 clubes, tem clubes enormes nesse cenário, que é o caso do Avaí, por exemplo, que por pouco não figurou no estudo, mas hoje, em termos práticos, a dupla Grenal e a dupla Atletiba dominam a cena entre os grandes clubes do futebol brasileiro, representando a região sul. Tivemos no passado recente uma ascensão muito forte do futebol catarinense, é uma realidade, especialmente o Avaí, e a Chape, que também acabou se transformando, é uma coisa importante de citar, como o maior clube catarinense em receitas, também em dívidas, né? A gente sabe que a questão do acidente até hoje carrega um peso muito grande, mas é sempre bom lembrar que tem muitas forças emergentes, e o estudo, só porque como a gente não vai poder falar desses clubes, o estudo também faz um recorte lá no final, né, na análise de impacto do marketing sobre consumo no futebol brasileiro, de regiões muito ricas que não têm times na elite do futebol. Eu falo de cidades desde, claro, Criciúma, Joinville, e eu mesmo posso falar de outras regiões, como Campos, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, só para citar algumas das cidades mais ricas desse país, que não tem um time na elite da Série A. A única não capital que tem um time na elite é a cidade de Santos. Então, essa força regional do sul do Brasil é muito importante. Como a gente vai falar dos gigantes da capital, e vamos deixar para um outro programa falar dos demais, mas assim, um time como o Criciúma pode estar numa Série A.
um time como o Joinville, já que Cuiabá, já que, por exemplo, o Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza, é nesse sentido. Então, inicialmente eu queria fazer esse destaque e, já indo em direção aos números, mostrar um pouco, né, que hoje os clubes do Sul viveram uma mudança. É tão raro ter mudanças no futebol em termos estruturais, porque clubes grandes são sempre os maiores, sempre, e nesse ano, por conta do rebaixamento, o Atlético Paranaense passou o Grêmio. Então, hoje, é momentâneo, o Grêmio caindo, é do tamanho praticamente vai do Atlético Paranaense, ele na primeira divisão se torna, obviamente, possivelmente até maior do que o Inter em faturamento, mas hoje, pela ordem, você tem Internacional em primeiro lugar, com 467 milhões de faturamento, entre outros fatores, transferências pesaram bastante. Você tem o Atlético Paranaense com 371 milhões, um crescimento impressionante de 35%, por conta de várias coisas que a gente vai discutir aqui, mas um fator que foi realmente chamou muita atenção no balanço foi o OTT, né, o serviço de streaming próprio do Atlético. O Grêmio, com a sua queda de 32%, 340 milhões, e aí eu queria fazer um primeiro destaque, vamos falar do Grêmio com mais profundidade, que é a questão dos sócios. Os sócios do Grêmio mantiveram seu pagamento em dia, mesmo na segunda divisão, o que não é muito comum fora, eu acho, do Sul. Essa fidelidade além do resultado, né, em campo em si. E, finalmente, o Curitiba. É verdade que essa questão dos três estados do Sul, a gente vê uma polarização muito grande no Rio Grande do Sul entre Grêmio e Inter, né? Que faz com que o estado gaúcho seja praticamente dividido entre os dois, e essa, vamos dizer assim, tradição, né, já há muito tempo, o número de sócios de Grêmio e Inter se mantém muito estável, né? Em comparação, até nossos amigos de Santa Catarina, como o Amir falou, a gente não está colocando Santa Catarina hoje justamente para dar tempo de fazer algo específico para Santa Catarina, até porque é um estado que tem um outro perfil, até um perfil mais homogêneo, né? Como o Rio Grande do Sul é polarizado, acho que Santa Catarina é absolutamente aberto. Acho que, em termos estaduais, existem 10 clubes com quase a mesma potencialidade dentro de Santa Catarina, né? Os clubes da capital e os clubes do interior, do Vale do Itajaí, de Joinville e Chapecoense e tudo mais. Pois é, se você quiser passar o slide, eu já consigo mostrar para eles que um dos pontos que me chamou bastante atenção é que hoje esses clubes somados faturam 1,3 bi, um valor baixo por conta do Grêmio. Então imagina que o Grêmio faturou com TV, chutando por baixo 100 milhões a menos. Então isso já é 1,4, talvez 1,5 com mais algumas outras receitas. Então a tendência desses clubes com o fortalecimento do Atlético Paranaense, com a sempre grandeza do Inter e a volta do Grêmio, o Curitiba, que a gente vai falar com bastante particularidade, que é um único clube que é uma SAF aí, e é SAF por necessidade, né? E enquanto que os outros, se virarem SAF, seria muito mais por modelo de investimento, proteção, né, do patrimônio do clube, mas o Curitiba não. O Curitiba se beneficiou da recuperação judicial, e isso, embora podemos discutir que o bom pagador Atlético Paranaense não precisa de recuperação judicial e o, entre aspas, mal pagador Curitiba precisou, mas isso as empresas utilizam. Boas empresas nunca precisaram de recuperação judicial, e más empresas administradas acabaram usufruindo. Então, embora eu seja muito crítico à recuperação judicial, olhando os números do Curitiba, vê-se um clube hoje com norte, com um desafio enorme, que ele tem que conquistar torcedores, né? Não só contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians e também contra o Barcelona e o Real Madrid. Então, quer dizer, é uma briga insana, mas numa situação financeira mais confortável. Então, o resumo inicial desses quatro é que o Inter hoje é o maior clube do Sul, o Atlético Paranaense é o segundo, o Grêmio tem uma fidelidade com o seu sócio. Não fosse o sócio, o Grêmio cairia ainda mais. Então, eu acho que o Grêmio Play e a própria relação que o sócio tem, né, de amor ao clube, você vê que o licenciamento do clube cai, mas não cai num nível tão elevado. E aí eu acho, né, Fanaia, que a gente tem que discutir também esse perfil. Os quatro, antes de passar para os outros dados, os quatro têm um perfil parecido. Então eu volto a falar, o perfil do Clube do Sul
esse clube que tem uma comunidade, esse clube que tem uma preocupação com o bem-estar do seu sócio. Eu já ouvi, o Fanaia pode confirmar, como os clubes como o Atlético Paranaense se preocupavam em que o preço da bebida, da comida não seja tão exorbitante para não deixar o sócio triste ou revoltado com o preço dos produtos. Então, isso não existe no Rio, em São Paulo. É uma pressão sempre para ter mais lucro, para cobrar mais caro, sem essa visão comunitária. Então, eu acho que tem um potencial aí, quando a gente compara os clubes do Sul com o restante. Então, o Figueirense, a Chapecoense, o Grêmio, o Inter, o Atlético, o Curitiba, o Avaí, são parecidos nesse aspecto, que me coloca, né, como um grande benchmark para outros clubes que querem, por exemplo, criar uma força comunitária ali, né, na sua marca. Quer dizer, que quando eu falo comunitária, não é simplesmente filantropia, não. Comunitária é representatividade, é o ideal, né, de cada um dos torcedores se verem no seu clube. Então, o clube começa a ter o seu marketing vinculado, né, Fanaia, aos valores e propósitos que estão associados ao seu clube. Então, é o clube do povo. Agora, com o futebol feminino, você também vivenciou isso, o potencial que o futebol feminino tem para alavancar marcas, como o Inter conseguiu com sua campanha no Dia das Mulheres. Então, o que eu quero mostrar é que comunidade é a palavra-chave do sucesso hoje de qualquer marca no mundo corporativo. Você fazer parte da vida das pessoas. Então, hoje, o consumidor exige das marcas que se faça algo, né, Fanaia, em prol do outro, em prol do mais necessitado, em prol do meio ambiente, do que quer que seja. Então, eu acho que aqui tem clubes talvez mais preparados para dar esse passo, de pensar mais adiante do que simplesmente só um clube de futebol, porque eles efetivamente não são apenas um time que disputa competições, tem uma outra visão, né? Sem dúvida. Às vezes esse perfil que principalmente eu vejo que desde do começo do século, há 20 anos, 20 e poucos anos atrás, Grêmio, Inter, e logo na sequência, e eu acho que até concomitantemente, o Atlético Paranaense começou a entender um pouco do departamento de marketing, né? Que você vê no começo dos anos 2000, ali 2002, 2003, o Inter é o primeiro clube brasileiro a chegar a 100 mil sócios, né? A entender a importância disso, um trabalho até do nosso amigo comum aí, o Avancini, que fez uma coisa espetacular. Era o embrião desses departamentos de marketing hoje, que tudo isso que você falou, o entendimento de ESG, né, o social, o environment, tudo isso fazendo parte de uma estratégia de um clube de futebol é um passo além, né? Então, eu acho que esses pelo menos 3 desses 4 clubes já tem um caminho percorrido em cima disso durante algum tempo, né? Vamos lá. Na próxima slide dá para ver claramente a diferença do Grêmio antes do rebaixamento para o Grêmio depois. Então, por exemplo, o rebaixamento, algumas pessoas lá no passado falaram: ser rebaixado é bom, eu crio um fato novo. Na verdade, hoje, sem o aparato do Clube dos 13, né, que acabou, é o pior negócio da vida de um clube. Então, o Grêmio chegou no seu maior faturamento, 500 milhões de reais, praticamente em 2021, e tem uma queda para 340 milhões. Enquanto que o Atlético Paranaense, que vinha de uma queda, né, de 20 para 21, porque o Atlético Paranaense foi aquele clube que na pandemia bombou. Alguns clubes se deram mal na pandemia. O lucro do Atlético Paranaense não parou de crescer, porque ele foi campeão, enquanto estava um ganhando, uns perdendo, outros ganhando. As premiações ajudaram muito, né? As premiações nas competições, né? Sim. E aí você tem um salto para 371 milhões, quer dizer, uma coisa realmente que merece o destaque. Aí você tem o Inter, que salta de 382 milhões para 467 milhões. Quer dizer, R$500 milhão seria o faturamento comum de Internacional e Grêmio. Falta para o Inter mais receita de bilheteria, falta para o Grêmio a receita de bilheteria da Arena. Quer dizer, então, o Grêmio já estaria acima do R$500 milhão. O Inter que está correndo atrás, isso que o Grêmio não tem a receita de bilheteria. Então, o Inter dá para ele aumentar aquela bilheteria e dá para crescer em marketing, porque o Inter tem também uma questão importante, que essa história do Clube do Povo tem um potencial enorme de atração
de outras empresas que não estão ligadas, por exemplo, ao futebol, né, Fanaia? Empresas que vão estar mais ligadas a essa cultura de pensar no próximo, de cuidar do mais necessitado, de olhar para os menos favorecidos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse ponto aí de que clubes do Sul, os 4 principais, mas pelo menos 2 deles, já poderem estar numa casa de R$500 bilhão por ano, já é uma coisa espetacular, né? E a gente entendendo uma coisa do seguinte ponto, até dando mérito ao Atlético Paranaense, que tem um potencial de número de simpatizantes e torcedores menor e chega já perto a 400 milhões, né? Bem menor, né? Diga-se de passagem. Se comparar com o Grêmio, né, que se considera a maior torcida do Sul, né? Eu vejo, eu não tenho os números 100% na cabeça, mas eu acho que sim, enquanto o Grêmio e Inter deve ter no Brasil em torno de 8 milhões de torcedores, e um pelo outro muito próximo, né? Às vezes um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. O Grêmio tem mais. Em Porto Alegre parece que há um empate técnico, mas quando vai para o interior, assim, fica maior a torcida do Grêmio, parece. E o Atlético, eu acho que, e eu até como atleticano, que isso é absolutamente aberto para todo mundo aqui, sabe que se a gente superestimar, é 2 milhões. Então, é 4 vezes menos simpatizantes e um esforço e uma receita quase próxima, né? Quer dizer, 100 milhões a menos aí no caso. O que é... Pois é, e ainda queria citar o Curitiba, né? Que a volta a uma primeira divisão tem um impacto enorme, sai de 88 milhões para 164 milhões de reais. Aí tem também transferência. Como a gente pode entender o tamanho desses clubes sem ou com transferência? O dado de baixo é a receita desconsiderando atletas. Então, por exemplo, o Inter já não teria crescido, ficou com a mesma receita de 2021. O Atlético Paranaense, em vez de crescer 35%, cresceu 11%, 269 milhões, e o Grêmio caiu 29%, não 32%, 243. Aí o Curitiba não teria crescido 87% e cresceu, sim, 55%. Agora o Curitiba, com 129 milhões, já é sem jogador, né? Já é uma receita muito respeitável, na minha opinião. 129 milhões para o Curitiba significa que com um bom trabalho aí que se possa realizar nos próximos anos, um clube que vai passar dos 200, 250 milhões, né, Fanaia? Exatamente. E você repara, né, quando você tira a transferência de jogador, você acaba vendo, porque a transferência de jogador é sazonal, né? São safras, né? Safras boas e safras não tão boas assim, né? E retirando isso, você vê o Inter acaba tendo uma queda proporcionalmente, creio que até maior, né? Muito grande, muito grande. Foi um ano muito positivo para ele. O Inter tem um detalhe também. Eu sempre discuto essa questão das transferências, que é assim, que nem se o Barcelona vende o Neymar para o PSG, entrou 222 milhões de euros na conta. Eles fizeram um monte de besteira, contrataram o Coutinho, o Dembélé, mas aí é outra história com o dinheiro. Mas ele ingressou, praticamente pagou uma comissão para cá, para lá, ok, mas ingressou praticamente todo aquele dinheiro, entrou na conta que o Barça chegou a 1 bi. Foi o maior orçamento, 1.000 milhões que eles chamam. 1 bi de euros, graças ao dinheiro que entrou. Vamos ao Inter. O Inter explodiu de vender atleta, mas 80 milhões desse dinheiro, metade praticamente do que ele vendeu, foi embora em pagamento de direitos econômicos. Então, volta aquele ponto da barriga de aluguel. O que é a barriga de aluguel? E não é só o Inter, tá? O Grêmio, o Atlético, o Curitiba e qualquer clube. Num dado momento do ano, falta dinheiro. O banco está cobrando mais caro do que o empresário de jogador ali que pode te emprestar. Então, o que ele faz? Ele negocia um empréstimo que não vai ser pago para o banco, vai ser pago numa futura venda. Então, o jogador é vendido, uma baita negociação, e ele tem o direito dele, está em contrato, isso não é ilegal. Mas isso vai fazendo com que o clube vá perdendo força econômica, por quê? Quanto mais você pagar de direito econômico para um empresário, porque você pegou dinheiro emprestado, você perdeu aquela grana que podia ser 20, 30 milhões a mais para você investir num time e ser campeão. Então, às vezes, até a venda aparece na receita bruta, mas do outro lado, no custo, eu sempre coloco, claro, para que as pessoas possam entender que assim, a venda do atleta gera custo. E não precisava gerar tanto custo. Então, de novo,
Se é para transferir, que tenha que ingressar um bom dinheiro para o clube, líquido, para ter valido a pena abrir mão da venda de camisas, da bilheteria. Porque pega o Fernandinho no Atlético. Quanto esse rapaz vai ajudar a vender camisa do Atlético? Ainda mais dando assistência para o gol. Não, isso. É isso. Então, vale muito mais ele em campo, nos ajudando no marketing, né, enquanto instituição, pensando na cabeça do marketing, do que numa venda que eu tenho que pagar ainda metade dessa venda para o empresário que investiu nele. Que, de novo, não é incorreto, está no balanço, tem o nome de cada fundo, empresário que emprestou dinheiro para o clube. A questão é que isso vai enfraquecendo financeiramente o clube. O clube que conseguir não ficar livre de empresário, que é impossível, mas 20% vai embora e 80% fica, por exemplo, é um índice bastante aceitável. Agora, 50-50, né, dividir com ele o lucro, quando a folha é sua, se vira uma contingência, se ele coloca na justiça trabalhista, vai para o clube. Tudo é clube. Então, o clube acaba arcando sozinho, às vezes com uma questão que ele tem um sócio ali por questões de fluxo de caixa. Então, só queria fazer esse comentário, porque quando a gente olha, pode olhar os custos, dá uma olhada, o pessoal vai ficar meio assustado. Os custos dos clubes do Sul não é mais brincadeira, que seria o próximo slide, Fanaia. Quando a gente olha para cada clube, você vai entender exatamente isso que eu estava comentando. Vamos falar do Inter aí. O Inter, que é o maior exemplo desse fator transferências no seu negócio. Então, por exemplo, o Internacional teve um ano muito positivo, como todos viram, saltou aí para 467 milhões, mas muito em função das transferências que saíram de 88 milhões para 173 milhões. Só que dos 173 milhões, 80 milhões foi embora. Então, na verdade, líquido não ficou 173. Receita de sócios está em 61 milhões, que é uma excelente receita. E a bilheteria, que volta à normalidade, sai de 3 para 15. Então, quando eu falo que o Inter tem onde crescer, é nos 61 milhões de sócios, que ele poderia ir para 70, 80 milhões, porque ele tem, como não só trabalhar o check-in, check-out, mas a rentabilização de mais serviços no Beira-Rio, né, Fanaia? Diversificar os serviços durante o jogo, aumentar o ticket médio, então dá para ir evoluindo nessa receita. E no marketing, que ele chegou a 59 milhões, o maior valor. Então, esse seria o fator marketing. Quando vai para o custo, você vê o Inter com um custo com futebol de 389 milhões. Porque tem 80 milhões desses direitos econômicos. Então, é 309 de operação de futebol, porque é um custo do departamento de futebol. Então, é 389 milhões contra 282. Então, o que você começa a perceber? O clube está sempre com um facão no pescoço, porque se você tira os 173 milhões de venda de atleta, o clube já não teria equilíbrio. Ele precisa vender. Então, qual é o facão? O alto custo do departamento de futebol. Então, hoje o clube... Diga. Exatamente. E porque, basicamente, se a gente olhar, né, um clube de futebol, obviamente, existe o core business dele e é fazer grandes times de futebol, né? Trabalhar desde a categoria de base, formar grandes jogadores, acabar vendendo e comprando e tudo mais. Como você falou no início, o sócio, onde que o Inter poderia ter mais? Sócio e marketing, né? Porque a questão do sócio e do marketing, eles se misturam. Eles estão em linhas diferentes, tem que ter linhas diferentes, mas se você pensar, o sócio é o heavy user, né? É o lover, é aquele que retira todo mês do seu bolso o valor, seja ele qual for, para contribuir ao seu clube. Quanto mais largo você tenha isso daí, melhor para você. Quanto mais amantes do teu... E isso o futebol e o esporte dá, né? Quer dizer, dá aquilo que já se falou 1000 vezes, né? Eu sou torcedor colorado uma vez na vida para o resto da vida. E, por exemplo, o BRB, que é patrocinador do Flamengo, tem muito mais usuários cadastrados no seu site, lá no cartão do BRB Fla, Nação Fla, do que o próprio Flamengo tem no seu cadastro. Exatamente. O potencial da coisa, né? Exatamente. Agora, o que os sócios... E esses sócios, às vezes, depois a gente vai ter N outros programas para conversar muito sobre essa questão sócio no Brasil, que virou um sinônimo aí, mas não precisa ter essas algemas.
mas esses sócios, o que os clubes estão entregando de volta para esses sócios, né? Está entregando além do estádio, né? Além do jogo, né? Está entregando o jogo, está entregando vitórias, está entregando emoção, está entregando uma série de coisas. Mas a entrega poderia ser muito maior. Eu acho que o Brasil, como eu sempre falo, nós crescemos em termos de marketing e sócios nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma. Seus números, Almir, comprovam esses crescimentos. Exato. Mas é ainda muito pouco caminhado para o tanto que podemos caminhar. Eu acho que esse é uma das nossas finalidades aqui. Enaltecer que caminhamos, mas principalmente na nossa área de marketing, que temos muita coisa para fazer. Que os clubes têm que entender que esses números aí podem crescer muito mais, e a gente já tem exemplos específicos que mostram que dá, trabalhando certinho e organizado dentro de um planejamento, faz isso crescer. As próprias SAFs no futuro vão provar isso aí. Né? Botafogo, hoje em dia, está fazendo uma mudança radical na sua torcida. Em pouco tempo, a torcida do Botafogo vive o que não viveu em uma década, sei lá. Né? Exatamente. Até eu estou aqui colocando aqui, ó, para você saber todos esses números que a gente está falando de Grêmio, Inter, Atlético e Curitiba, entrando no site do Sport Viral, a empresa do Amir, lá você baixa tudo de todos, um estudo espetacular com mais de 150 páginas e para quem gosta disso, e acredito que muita gente aqui gosta, vale a pena ir lá e ver. Outra questão que eu quero falar do Inter, que assim, tá falando, o Inter tem a dívida, né, por conta do estádio, o Inter tem uma das maiores dívidas. Por quê? Pensa o Grêmio. O Grêmio decidiu não ter o estádio no seu ativo. Então ele não tem a dívida do passivo, mas ele também não tem direito. Quando acabar o contrato, ele vai ter direito. Ele vai ingressar o ativo e naquele momento ele vai começar a ter direito à receita de bilheteria, que imagina, o Grêmio hoje, o Inter faz 15 de bilheteria, mas o Grêmio poderia fazer 30, 40 milhões, pelo que ele tem de torcedor ali que ia no Olímpico e deixava o seu dinheiro. Então, o que eu sinto? Esse contrato que fez o Inter foi muito bom, porque liberou o Inter para ele fazer uma parte do setorização do Beira-Rio para ele. Então, ele tem, quer queira, quer não, 15 milhões a mais que o Grêmio, que nessa granalização, né? Cada real conta, então 15 milhões a mais no mercado onde o Banrisul paga igual, a Unimed deve pagar igual, então é uma coisa difícil, né, Farai? A vida do Grenal ali é tudo muito parecido. Então, qualquer diferenciação que você criar, que foi o que o Inter conseguiu fazer com essa questão do estádio, então ele tem, de um lado, a dívida, que é realmente alta, mas ele tem hoje um dos maiores ativos do futebol brasileiro. E aí vem a questão. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu lanço o estudo valuation dos clubes, e que esse ano vai ter um alto salto aí de novo dos clubes por conta dos resultados do balanço, então eu faço o valuation fundamentado no balanço. Eu não tinha os balanços, fiz o valuation em cima dos balanços de 2021, veio melhora, então a tendência é o Inter valer ainda mais. Mas veja a diferença. Se hoje os clubes tivessem que virar empresa, e viesse uma empresa, não a Esportes Velho, viesse, sei lá, uma empresa dessas de fundo de investimento para avaliar os clubes pelos balanços. Não soubesse nada da história dos clubes, nada. Nem tamanho de torcida, nem que o Grêmio é maior entre os ricos e que o Inter cresce entre os mais pobres, nada. Ele olhar os balanços e ele ia dizer o seguinte, o Inter vale muito mais que o Grêmio. Olha o balanço, olha o ativo do Inter. Então, quando um clube, e isso eu ouvi muitas vezes no Atlético Paranaense, um clube que se preocupa com a gestão do seu ativo é um clube que cresce. Enquanto instituição, o foco não pode ser só em 11 jogadores e uma bola. Há que se pensar a instituição, né, Fanaí? E o Inter se preocupou muito com isso. Uma crítica que eu faço à gestão lá, é o Odori, se não me engano, né, que foi o que assinou o contrato da Arena, um erro, porque ele, naquela troca de ativos, olha, o Odori não tem culpa disso, tá, que eu vou falar. Nessa troca de ativos, até a estabilidade de um bairro importante do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, desculpa, foi afetado, porque o bairro onde ficava o Olímpico, ele vivia muito em função do Grêmio. Era um bairro classe média, média alta, Azenha, um bairro muito ligado, né, ao gremista. O Beira-Rio, por exemplo, é parte do cartão postal da cidade, assim como o Olímpico era também. Hoje a Arena do Grêmio é o cartão postal. Quem pousa no Salgado Filho dá de cara com a Arena do Grêmio, ninguém discute isso. Mas o bairro da Azenha ficou meio estranho. Dizem que é até meio perigoso. Então, assim,
há que se pensar muito nos impactos das decisões. Eu acho que esse é o grande desafio do gestor hoje do Curitiba, que está lá com o seu estádio antiquado, que tem um potencial construtivo, porque, pelo que eu entendi, assim, o Curitiba terá essa chance na vida também, né, de arrumar o seu estádio, mas, assim, estar no seu bairro, no caso dele, o Alto da Glória, é fundamental para a construção do seu storytelling, que é o que o Grêmio perdeu, né, Fanaia? Exato. Eu posso até, aproveitando esse parênteses, né, falar que o Grêmio, inclusive, o esqueleto do Olímpico está lá ainda, né, no meio do bairro da Penha, está lá. E eu vejo pelo próprio Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, onde hoje é o campo de futebol ali, é campo de futebol ali desde 1914. O estádio é mais velho do que o próprio Atlético. O estádio era um dos clubes que deu origem ao Atlético. E o Atlético Paranaense, lá nos anos 90, quase acaba porque ele migra para o Pinheirão, que era um estádio aqui da Federação, e atleticanos abnegados mantiveram o estádio no local onde está. E o local onde está, isso tem muito a ver com essa questão do Curitiba também. Né? Porque naquele tempo não era um bairro nobre como é hoje. É mais fácil de olhar hoje, nossa, óbvio. Mas lá no passado não era nobre, né, Fana? É isso, né? Exato. Digamos, até na década de 90 já era. Mas, e era muito mais fácil. Vende aquele terreno valiosíssimo, vira um shopping center e o Atlético vai para outro espaço. É igual você ter um ponto, né? Você vai ter que fazer um ponto em outro lugar, é muito mais difícil. Então, eu entendo aí, pegando esse exemplo do Grêmio, né? Pô, a Arena do Grêmio é linda, maravilhosa, até num lugar bacana, que quem chega em Porto Alegre dá de cara com aquele estádio que parece um disco voador, uma coisa maravilhosa, mas mudou o eixo, como o Corinthians, né? Você vê o Corinthians em São Paulo, ida para Itaquera, depois de séculos de Pacaembu, né? Mas o Corinthians tem um poder, a cidade de São Paulo tem uma quantidade de pessoas e gente que, para onde o Corinthians for, o estádio vai lotar. Mas tem que se tomar esse cuidado. Mas é sempre bom lembrar que, quer queira, quer não, tem um metrô que não é na porta, é uma caminhada, mas faz bem para o coração. Ainda mais para torcedor que vai sofrer, melhor, né? Dar uma caminhada. Eu fui algumas vezes lá no estádio de Itaquera, eu posso falar. Se o Arena do Grêmio tivesse o metrô na porta, seria outra realidade, não tem a menor dúvida. Aí sim, aí você fala, não, desenvolvimento urbanístico, porque o metrô não é servido apenas para o futebol. É por culpa do futebol tem um investimento e a população carente da sua região ali acaba podendo se beneficiar, né? Exatamente, esse é o ponto. Então é importante destacar, o Inter tem essa dívida, mas tem o estádio no seu ativo. Então, se viesse um fundo magnata, teria que pagar mais para o Inter do que para o Grêmio por decisão de gestão. Mesma coisa aconteceu com o Corinthians, que também ele fez uma receita de quase 100 milhões em bilheteria, que foi uma loucura. Descontado as despesas de borderô, vai tudo para o fundo. O Corinthians não pode usar o dinheiro do estádio para pagar salário de jogador, como o Atlético Paranaense faz. Como o Palmeiras faz. O Palmeiras fez um outro acordo. O Palmeiras falou, tá bom, o name rights é de vocês, os eventos, camarotes, mas eu tenho a minha bilheteria e sócio torcedor. Com isso, sócio torcedor e bilheteria na Arena do Palmeiras, que é o Allianz Parque, quem conheceu, já passou por lá, sabe, aquilo ali é o colosso do colosso, porque é no meio do bairro Nobre ali. Então, a rua fecha em dia de jogo e o cara faz churrasquinho na porta do estádio com a rua fechada. Então, é um nível de desenvolvimento de receita para o Palmeiras que é único. O Palmeiras é campeão todo ano porque tem um treinador muito bom, mas porque tem um aparato de marketing através do seu estádio, que é uma receita que ele não pode mais abrir mão e está dentro do seu orçamento, diferente do caso do Corinthians e do caso do Grêmio, né? Exatamente. E aí, do Atlético, né? O Atlético é o grande. O Atlético é o grande case. Durante o estudo, quem baixar o estudo vai perceber que eu fui destacando grandes cases, porque qual é o grande desafio de quem analisa? Eu identifico os cases pelos números nos balanços e depois vou para os gráficos, ok. Um leitor comum, o cara não tem obrigação de descobrir aquele número exato porque tem aquela multidão de páginas onde eu vou achar, não. Vamos facilitar a leitura e destacar daqueles números todos
E aí, esse aqui são os KPIs, que são os números básicos, né, dos balanços, para que o pessoal, resumidamente, tenha, mas ali o Atlético Paranaense, no estudo, tem alguns recortes que, na minha opinião, são impressionantes. Então, começando pelo dado mais chamativo, a questão do marketing. O Atlético Paranaense ele tem uma receita de marketing que engloba não apenas o patrocínio e licenciamento, que seria o padrão, mas que engloba agora uma receita nova chamada OTT. A receita do streaming do Atlético faturou 22 milhões. Então, no ano passado inteiro, em 2021 inteiro, 24 milhões. Esse ano, 70 milhões. Só que só o OTT, 22 milhões. Então, o que significa? Que o OTT do Atlético gera mais receita do que o patrocínio do Atlético. Isso é raríssimo a gente pensar. Agora, extrapola isso para o Flamengo, para o Corinthians, né, para o São Paulo. Olha o tamanho da aula de marketing que o Atlético está dando aqui, né, Fanés? Se você quiser comentar antes, a gente entrar nos números mais amplos, mas o Atlético Paranaense hoje é uma referência de marketing, porque diversificou sua receita de marketing, não ficou só no patrocínio e licenciamento. Ele partiu para novas fontes de renda. Exatamente. Amigo, você analisa uma coisa. O crescimento em OTT, que foi de 22 milhões no Atlético Paranaense, se você analisa, isso sai, esse dinheiro migra do direito de TV para a OTT. Porque o que acontece? E aí eu acho que é uma jogada estratégica e muito bem pensada e um clube que tem um planejamento organizado. Né? Porque o Atlético abre mão do pay-per-view, né? do canal Premier, isso já há algum tempo, e nos últimos anos ele vem trabalhando esse desenvolvimento da sua própria geração, do seu próprio jogo e outras coisas, né? E outros conteúdos, e vai apostando com isso, né? E, obviamente, isso tudo muito calcado na lei do mandante, que eu, na minha opinião, acho muito interessante. A lei do mandante, quer dizer, os jogos que estão dentro do teu estádio, você toma conta. Eu tive, como eu falei para a Mira, eu tive o privilégio de estar dentro do Atlético quando foram feitos as primeiras transmissões lá em 2017, 2018, os Atletibas no YouTube, que a gente fez com a revelia, até que os direitos de TV nos tiraram do ar, mas, enfim, foi muito interessante e foi um caminho a ser percorrido. Hoje, você vê, o Atlético tem a Rede Furacão, né, que é o Furacão Live, que esse ano transformou em Rede Furacão, entre aspas aqui. Eu achava o Furacão Live mais legal que Rede Furacão, mas, enfim, que hoje já conta com o Atlético tem uma segunda linha de sócios, né, vamos dizer assim, como eu falei lá quando a gente estava comentando o Inter, né, o sócio é o Lover, e você tem uma segunda linha de sócios, que são os sócios que assinam esse canal do streaming do Atlético e que têm o privilégio de ver o jogo do Atlético na Arena, não indo lá, mas vendo em casa. E isso se espalhou, e aí as pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo e assistem os jogos do Atlético na Arena. Isso fez esse crescimento ficar muito grande, porque além de você ter o ativo de uma nova linha de sócios, de você ter a venda do direito desses próprios jogos para o Casemiro TV, agora esse ano foi vendido para a TNT, para o Grupo Turner também vai transmitir, e abre... Você controla sua receita de transmissão, né? É isso. Sem dúvida nenhuma, para o tamanho do recurso que o canal Premier dava para o Atlético, foi um investimento interessante. Eu digo investimento porque se abriu mão desse recurso durante bom tempo para ir crescendo e chegar nesse valor. E aí vem essas destaque aqui que havia uma estagnação nos sócios do Atlético, porque o sócio do Atlético estava preso à Arena. Agora o Atlético saltou de 21 milhões em sócios para 38, porque novos sócios, de repente, um atleticano do interior que não vai a Curitiba, agora tem um motivo para ser sócio, né, Fanaia? Exato. Não, e o sócio também, até pela questão do jogo, o Atlético conseguiu
romper aquela barreira de 20 mil sócios que não passava nunca, e hoje consegue ter, acho que cerca de 35 mil sócios, o que é o full da Arena. Mas o que eu transporto isso, né, Amira, a gente estava já conversando isso várias vezes, porque na vida tudo que é bom se copia, principalmente no negócio, quando se trata de negócios, né? O benchmarking está aí para isso. E você imagine o potencial que todos os clubes brasileiros têm para fazer isso, né? O próprio Grêmio, o Inter, Curitiba, e não importa o tamanho do clube. Não importa o tamanho. Claro, o clube que tem maior recurso pode fazer, ter mais equipamentos, fazer uma coisa, mas você tem o teu nicho de mercado e essa questão da transmissão, do direito de arena, de você poder transmitir, é uma fonte muito interessante de recurso que casa com o teu patrocínio, que casa com marcas que podem fazer conteúdos diferenciados e que aí a gente começa a conversar que tem muita possibilidade de novos negócios no marketing em todos os clubes do sul do Brasil e do Brasil inteiro. E eu queria comentar o seguinte também, o Atlético Paranaense ele não cresceu só numa fonte de renda, isso é importante destacar, então o OTT puxou, mas tem outras receitas, e eu queria destacar aqui o crescimento da Arena, que saiu na pandemia de 1 milhão, né, porque estava sofrendo, para 6 milhões. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que tirando a questão do sócio da bilheteria, a Arena só faz 6 milhões, e podia ter muito mais evento corporativo, shows de rock, quer dizer, aquele evento do UFC é tratado pelo próprio UFC como um showcase mundial, até hoje, por conta do impacto econômico. Mais de 20 mil pessoas de fora de Curitiba visitaram, né, a cidade, então o impacto foi brutal. Então o Atlético Paranaense está, eu diria que, em termos de receita, muito aquém do seu potencial. E aí a gente brinca que o Atlético sempre foi chamado do banco, né? E que o Petralha era o tio Patinhas do futebol, porque ele acumulava superávit, guardava dinheiro, ia fazendo arena e tudo mais. E hoje, olha que interessante, é a primeira vez que eu vi esse movimento de forma tão forte. O Caixa Bancos, que é o dinheiro que está lá no banco aplicado, caiu de 152 milhões para 88 milhões. Quer dizer, caiu, continua tendo 88 milhões, é um dos maiores do Brasil, mas caiu bem. Em compensação, o investimento em jogadores subiu de 85 para 132 milhões, né, Fanai? Então, para vender OTT, meu amigo, tem que ter time competitivo. Então, não adianta ficar com o dinheiro aplicado e o time não ganhar. Então, acho que o Atlético também está encontrando essa fórmula, que é a fórmula mágica, né, do futebol mundial, do Barcelona, do Real Madrid, do Bayern de Munique. E o Atlético está brincando com esses números, eu estou aqui jogando os números, mas assim, isso é estratégico, porque um time mais forte vai dar continuidade ao crescimento das receitas e não vai estagnar, que é o voo de galinha que a gente fala. O time começa a ficar muito estável economicamente e pouca aceleração de mercado, vamos dizer assim, né? Exato. Quando é a questão de você entrar num ciclo virtuoso, né? Bons times levam a mais receitas, que levam a ter melhores times, que levam a mais receita. E você, tanto a espiral para cima quanto a espiral para baixo, é muito assim, né? De você entender aquilo que está acontecendo. Esse é um ponto importante a ser destacado, né? E um destaque sempre que eu tenho que falar do Atlético, você voltou a falar do Atlético, tem lá 1,5% da torcida brasileira e está de novo no topo do ranking dos times com maior ativo. Então, você vai ter um Atlético Mineiro que tem mais ativos e também não é uma torcida tão grande. Mas aí tinha a questão do shopping que virou estádio, ok. Você tem o Inter e você tem o Atlético Paranaense, que em tese os ativos dele estão numa cidade como Curitiba, que é super valioso, mas é um time menor em termos de projeção e está lá. De novo, se vem um fundo de investimento hoje, eu diria, compra o Atlético Paranaense. É caro, mas é bom. Não tem dívida. Tem ativo. Está crescendo. Imagina um cara investir, por exemplo, no projeto de internacionalização do Atlético. Pensa que o Flamengo, o Santos, o Atlético, todos estão ali esquecidos pelo mundo. O primeiro brasileiro que souber, não precisa ter 30 milhões de torcedores. Você pode ter 2,5, 2 milhões de torcedores, e amanhã você está com 20, 30 milhões de torcedores porque você cresceu. Eu vou dar um exemplo, Fanaia. Eu gosto muito desses exemplos porque prova de que não tem que ganhar título. O brasileiro está viciado em campanhas de futebol, não de marketing. E o mundo do marketing prova que isso está errado.
Eu tenho um exemplo que eu não conhecia, e foi até numa live lá na Espanha, que um cara comentou comigo, amigo, você sabia que o Milan é o time europeu com mais torcedores no Japão? Eu falei, nossa, será? O Milan perdeu tanto espaço. Ele, não, ele torce para o Real Madrid, ele é um influencer lá do Real Madrid. E ele falou, não, vou te mostrar um negócio. Ele abriu uma apresentação e mostrou que o Milan escolheu, quem se lembra da Hello Kitty? A Hello Kitty tinha um diabinho, e o diabinho da Hello Kitty tem a camisa do Milan. E ele falou que isso virou uma febre entre as crianças do Japão, e os pais começaram a comprar produtos da Hello Kitty com a marca do Milan. E o Milan, não ganhando nada no futebol europeu, encontrou um nicho de mercado. Ser o maior clube no Japão. Isso não é para qualquer um, porque afinal é um dos maiores mercados de mídia, entretenimento, consumo, ainda que não cresça em ritmos chineses. Dominar o Japão é dominar uma receita que você não faz na Itália, ou na Espanha, ou mesmo no Brasil. Então, só para mostrar que esse salto que o Atlético tem que dar agora é se diferenciar. Se ele ganha uma receita, vai para os Estados Unidos, por exemplo, ganha uma receita, faz camp, ganha uma torcida, faz um jogo amistoso contra o campeão da MLS. Em 3 anos, ele tem torcida, porque os torcedores americanos rapidamente vão perceber que o Fernandinho joga muito melhor que o cara do LAFC, do Miami ou de qualquer outro time da MLS. Não tem jeito. Nós somos bons no futebol. O nosso problema é marketing, gestão. A hora que a gente der esse passo, que nem teve a Fórmula 1, eu até mandei, eu tenho um grupo de especialistas de marketing esportivo do mundo todo, eu postei assim lá no grupo, com a imagem, né, da Fórmula 1 lá entre o estádio do Dolphins e a rua, e de cima aquele marzão. Eu falei, tudo é possível no esporte, basta querer. E eu acho que é isso que está faltando no futebol brasileiro, e eu acho que o Atlético, com esse OTT, prova que dá para sair do lugar comum. Faz conta, tomou o risco e agora está se beneficiando do grande crescimento que ocorreu graças a uma decisão estratégica. Exatamente. E tem uma coisa básica, né, Amir, que essa nossa palavra, e nós como profissionais de marketing, as pessoas esquecem que marketing é uma das áreas da administração de empresa. Marketing virou uma coisa tão... A palavra ficou tão deteriorada que virou até sinônimo de sacanagem, né? Olha, aquilo era uma jogadinha de marketing. Uma jogadinha de marketing é uma sacanagem, não é marketing. Marketing é a tua relação com o seu mercado, com as pessoas que querem consumir a sua marca, que você tem que entregar coisas interessantes. Isso e muitas vezes no futebol, então, a palavra marketing não é entendida, é confundida com vendas, é confundida com exposição. Nós vamos ser muito polêmicos em outros programas, aí falando de a enxurrada de marcas nas camisas dos clubes. Isso, na minha opinião, não é mérito, é demérito. É demérito. É um crescimento quantitativo, não qualitativo, né? Diretores de marketing que se vangloriam, dizendo que na camisa do meu clube eu consegui botar 8 marcas. Isso não é mérito, na minha opinião, é demérito, porque não está sendo nem bom para o clube e nem bom para as marcas que estão sendo expostas. Então, sem dúvida, eu dou o exemplo da própria MLS de novo. A MLS não era tão alto o faturamento de marketing nas camisas, hoje cresce, por quê? Uma camisa única, e aí eu vou fazer eu sempre faço esses comentários para o pessoal poder se localizar. Você pega a Crefisa, no Palmeiras cresceu muito, o Palmeiras foi campeão de tudo. Aquela camisa limpa, mesmo que não fosse campeão, já faz uma diferença de impacto visual. Então, ninguém precisa ser expert em patrocínio para falar o seguinte: 8 marcas disputando o mesmo espaço de essa uma vale muito mais. Então, faz sentido ter um grande patrocinador pagando mais, ele pagaria, como a Caixa pagou para muitos clubes, o próprio Atlético recebeu muito dinheiro da Caixa, o Curitiba, graças a uma limpeza que você dá no visual e você impacta muito mais. Tanto é que, por exemplo, a Emirates, que está na camisa de vários clubes única, né? E ela está num ranking da Core, que é uma empresa que eu tenho usado os dados, uma empresa muito interessante em análise digital, que coloca a Emirates como um dos maiores cases de marketing esportivo atual, por exemplo. Exatamente. E entre nós, e aí volto a dizer que independe se é o maior clube do Brasil, com 40 milhões de torcedores, o Flamengo, ou é um clube pequeno, mas se eu não botar a marca na camisa, eu não vou ter o patrocinador. A gente vai provar, e já vem provando aqui, vamos provar, que as marcas podem continuar sendo patrocinadoras, terem muito mais resultado, não precisando expor a camisa
na parte de baixo da camisa, ou na gola, ou na manga, ou na meia. Porque os clubes têm muita possibilidade de entrega se o patrocinador também, por outro lado, saber o que eu quero daquela comunidade. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem marcas que não podem patrocinar. Vamos lá. A marca de apostas na Espanha que está proibida ela vai abandonar o marketing esportivo? Não, ela vai buscar outros caminhos alternativos ao digital, o influencer, jogadores. Então, né, Fanaia? Temos vários exemplos. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Nós vamos falar disso, até vamos trazer os maiores experts de patrocínio que a gente conhece para nos ajudar a explicar esse fenômeno. Mas o banco digital, por exemplo. Por que foi um fiasco o banco digital na camisa dos clubes? Porque os clubes cobravam 10, 20, 30 milhões por ano, e o banco digital logo percebeu que o cara que assiste o jogo tem 40, 50 anos, e esse cara não abre, ele não vai sair do Itaú e do Bradesco, da Caixa, para ir para um banco digital, a não ser que seja um motivo que o motive, lógico. Então, o que esses bancos digitais fizeram? Torraram dinheiro buscando o millennial, um cara de 30, que estava na internet. E hoje eles repensaram esses patrocínios, obviamente, mas pensa uma coisa, se eu sou um diretor de imagem de um clube e falo o seguinte, vem cá, você pode estar na minha camisa, mas o mais importante são os highlights da internet, são o humor que eu vou criar aqui com você. Se o cara está antenado, ele não perde a verba. Então, a verba de 30, de repente vira 12, ele bota outra marca de 30 na camisa e joga esse cara para ativações digitais, né, Fana? Eu acho que isso é o grande pulo do gato do futebol brasileiro. Na hora que você não perdeu mais o patrocinador, ele vai para uma outra escala e vai te gerar receita e o revenue share vai ser gerado. Porque tanto o clube quanto o patrocinador está querendo resultado, a busca do resultado, né? E, obviamente, às vezes até o resultado de awareness, né? de visibilidade da marca, né? Que também é um das variáveis que estão expostas, até no wireless pode ser maior, não estando num espaço secundário, terciário, quaternário da camisa, do que está em ações. Você vai ter uma visibilidade muito maior em outras situações. Mas esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Eu mapeei durante a Copa do Mundo, por exemplo, o que aconteceu com a Budweiser. Olha que legal isso. É um baita exemplo. A Budweiser saiu em todo lugar que a Budweiser ficou falando, comprou gato por lebre, porque patrocinou a cota como cerveja do evento, e aí chegou lá o emir do Catar e proibiu cerveja, ela tomou um susto. Bom, a Budweiser saiu na internet como a marca que mais engajou o torcedor nas redes sociais durante a Copa do Mundo. Então, ela ganhou nas redes sociais. E ela não estava preocupada apenas com a cerveja ali no dia do jogo. Então, ela não ganhou porque ela fez um planinho contingencial correndo para vencer no digital. Ela tinha um plano inteiro de digital construído com os influencers, com os bares, com global. E aí que acontece? Vira case. Então, de novo, obviamente que a visibilidade é importante. Só que a visibilidade é importante se você tem uma marca por setor, não 6 casas de apostas. Daqui a pouco vai ter 3 bancos, 4 casas de apostas, 18 marcas de não sei o que. Não pode. Por que acontece? Basta ir para a Libertadores, na comparação com o Brasileirão, por exemplo. A Libertadores continua seguindo o padrão Champions, o padrão FIFA. O que é esse padrão? Uma grande marca, especialmente se der líder de mercado, para passar credibilidade. Eu não quero apenas que o patrocinador dê um dinheiro aqui, não. Eu quero que esse patrocinador agregue em ativações de marketing. Todo mundo ama a Heineken, mas ninguém consegue fazer o que a UEFA deu para a Heineken. Usa e abusa dos seus direitos adquiridos no patrocínio. E isso valorizou ainda mais a competição, porque a Heineken é o case, porque ela seguiu o que a Nike faz, o que a Red Bull faz, que é o ser. Eu ser conteúdo me transforma numa marca partícipe, né? Eu sou participante do evento, não apenas pagador da conta e vai ganhar 3 espaços ali de patrocínio. Então, eu acho que essa mudança de mentalidade é que vai fazer os números do futebol brasileiro evoluir para um patamar que a gente nunca sonhou, porque esse patamar de marketing, na minha opinião, eu vou falar uma coisa que parece exagerada, é infinito. Um Barcelona, numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, que é uma Porto Alegre, que é uma Curitiba, Barcelona, faturar 1 bilhão de euros, mais do que time americano de Nova York, de Los Angeles, isso só é possível pelo poder do marketing, né, Fana? É verdade. E Amir, tá chegando aqui no nosso papo o Napoleão, cara, deixa eu colocá-lo aqui
Estamos aí chegando na reta final do nosso primeiro papo de marketing aqui no Podcast Sul. Vamos ver se... o Napoleão está aí. Salve, Napo, que bom que você está aí. Eu e o Amir já estamos falando aqui há quase uma hora. Mas o que, sem dúvida, é muito bom para o canal e para quem está assistindo com a gente, né? Obrigado ao Amir por aceitar o convite. Peço desculpas, mas tive um contratempo aqui, mas cheguei a tempo desse finalzinho para a gente acompanhar, principalmente com vocês, aprender um pouco mais. Sei que já dissecaram muitos clubes aí, estou vendo que a vez é do Grêmio, né? Que desde há muito o Amir aponta como o maior potencial entre os grandes do Sul, né? Agora, passou um período difícil, então quero ouvir um pouco mais do que vocês estavam falando. Entrando no último dos grandes clubes do Sul, e até o Napoleão comentou que eu sempre citei o Grêmio, porque o Grêmio está dentre os grandes. No ano que ele acabou sendo rebaixado, ele faturou R$500 milhão sem bilheteria. Quem olha esse gráfico fica meio impressionado. Nossa, zero bilheteria? Porque, na verdade, o Grêmio faz o sócio e ainda tem que pagar um valor para o sócio entrar na arena. Então, imagina o potencial quando ele organizar essa vida, que será uns 30, 40 milhões de bilheteria que ele conseguiria fazer no ano, mais liberar esse dinheiro do sócio, e aí crescer em outras frentes, como camarotes, ativação de bares e restaurantes, então eventos, shows, quer dizer, tem muito dinheiro ainda para o Grêmio fazer. Ele viveu o caos em 2022, e eu até brinquei com um jornalista gaúcho no Twitter que o Grêmio não quis correr o risco de não voltar. Então, o custo com futebol, por exemplo, caiu 7%, enquanto a receita caiu 32%. Isso significa o quê? Ele amargou pela primeira vez em muito tempo um baita prejuízo de 96 milhões. Então, olha que interessante, né? Para o pessoal poder ver esse número. Quem era o Grêmio? O Grêmio, como um grande modelo de gestão até o rebaixamento, né, em termos econômicos falando, ele está com 40 milhões de superávit em 8 anos. Mas com 96 em 2022. Quer dizer, em tese, se fosse um ano normal, o Grêmio seguiria na toada de acumular superávites. Então, ele está hoje com um problema de corte da receita de TV, quer dizer que houve um ajuste em 2021 em relação a 2020, ok, mas o rebaixamento sem o acordo, né, que tinha antes com o Clube dos 13 aniquilou essa receita para o clube. Então, ele teve que se manter com a questão dos sócios, como eu tinha comentado, chegou a 53 milhões. Quer dizer, ele fez 53 milhões na Série B contra 56 milhões na Série A. Quer dizer, isso é um case, na minha opinião, porque era para cair para 30 milhões, seria normal. E o marketing do Grêmio, que segue sendo hoje uma receita estratégica para o clube. Então, de novo, estamos falando da arena, estamos falando de sócios, e ainda tem a receita de marketing, que saltou de 50 milhões para 67 milhões. E aí eu acho que a questão do Suárez, e eu não tenho esses números de cabeça, né, Fanaia? Mas a questão do Suárez, ela vai impulsionar muito o Grêmio em 2023. Vai dar para fazer um programa só sobre o impacto Suárez, porque o Suárez trouxe um patrocínio do mercado de aposta que colocou ali, né, no Omoplata ali a marca, baita visibilidade para essa casa de aposta, e parece que ela veio com um caminhão de dinheiro, tirou uma concorrente, né? E hoje a casa de aposta está vinculada ao Suárez, quer dizer, quer queira, quer não, uma nova receita, além do sócio, óbvio, além do royalties com venda de produtos. Então, eu vejo o Grêmio, indiscutivelmente, até o nosso estudo mostra isso, que por faixa de renda, por isso que eu falei, o time do povo nunca fez tanto sentido para o Inter, assim como para o Grêmio, tem um perfil de torcedor gaúcho muito rico, que é gremista. Então, cada um, na minha opinião, tem que buscar o seu perfil, o seu DNA, e hoje tem receita para todo mundo. Então, hoje, na minha opinião, tanto a dupla Grenal quanto a dupla Atletiba tem enorme potencial de crescimento ali, olhando para uma perspectiva de 4, 5 anos para frente, de tudo que a gente discutiu aqui hoje, enorme potencial de crescimento, mas é uma coisa que o Fanaia falou que eu queria complementar. No mundo do marketing, o objetivo não é o dinheiro, é a prestação do serviço de alta qualidade, ou é a venda de um produto diferenciado. Então, o cara que compra, sei lá, um tênis da ASICS para correr uma maratona e paga R$1.000, ele espera muito daquele produto, e aquele produto entrega. Um torcedor de futebol é um abnegado, ele muitas vezes está pagando caro, como se fosse um tênis da ASICS, né? Ou, sei lá, um serviço de streaming caríssimo, mas ele está tendo um serviço de baixa qualidade. Eu estava comentando, por exemplo, a cena de ver jogos no Brasil, ela só mudou a casca, né, que seria o estádio moderno, mas o serviço prestado,
O entretenimento dentro do estádio é praticamente igual da década de 70 e 80. Então, eu acho que tem esse salto de marketing que um clube vai ter que ter para aumentar a sua receita. Sem dúvida, aquilo que a gente estava comentando, Napo, aqui, em todo sentido, que eu acho que é um dos objetivos desse papo de marketing. Opa, agora foi a vez do Fanaia cair, mas eu acho que o que ele estava dizendo é sobre o nosso projeto aqui, que a ideia é repetir esse papo mais vezes, não só com o Amir, mas com gente que traz essa visão, porque, Amir, o que você disse aí, nesses últimos minutos, é muito importante, né? Na medida em que muita gente que está assistindo a gente, Nelsinho já voltou, estamos oscilando, né, Nelsinho? Hoje não estamos lá para nós, mas é muito importante porque o torcedor que vai a campo ver o time dele ganhar, esse é o desejo, ele vai ter uma facilidade em ver isso acontecer se o clube dele tiver dinheiro em caixa, né? Então é por isso que os clubes exploram tudo isso que vocês falaram há pouco. E rapidamente sobre esse comentário seu do produto, né? A própria queda do Grêmio para a Série B e aumento de arrecadação justifica isso. Por quê? Porque pouco importa se o que vai ser entregue ali tem a qualidade do Barcelona. Bom, o Barcelona hoje não é um grande exemplo, mas vamos lá, do Manchester City, né? Vocês conceitualmente vão entender Barcelona, Real Madrid e por aí vai, como o filé mignon do futebol mundial. Não importa, importa é que aquele é o meu time, são as cores que eu gosto, é a camisa que eu aprendi a torcer, que meu pai me levava e por aí vai, né? Então eu tenho a impressão de que isso aí se justifica facilmente na medida em que naquele momento de Série B o Grêmio precisava mais do seu torcedor e ele compareceu. E eu não queria deixar de passar esse número, porque é um número muito impressionante, que você não estava aqui, Napoleão, e eu falei que o Atlético começou a tirar dinheiro do caixa e contratar mais jogadores, e isso vai tirando aquela pecha do tio Patinhas do futebol brasileiro. Mas quando a gente olha para esse número, é uma coisa impressionante, que no mesmo cenário de crise que todos os clubes vivem, o Atlético Paranaense está numa instabilidade econômico-financeira tão grande que ele acumulou, nos últimos 5 anos, 328 milhões de reais. Quer dizer, o estádio que o Atlético tem, ele podia fazer um outro estádio com o dinheiro que ele tem em caixa, né? Só com esse dinheiro. Então, o que um clube não tem, sobra para o Atlético, que é boa administração. Então, o que eu gosto desse estudo desse ano, que o ano passado estava com o impacto daquele dinheiro da TV que não tinha entrado, então escondeu algumas más gestões. Escancarou que é o seguinte: Fortaleza, o próprio Cuiabá, Atlético Paranaense, o Flamengo, esses exemplos que nós estamos citando sempre, são exemplos de boa administração econômico-financeira que reverberou no futebol. Então, o torcedor vai começar a ir para o estádio com o balancete do clube reclamando: eu quero mais faturamento para contratar mais jogador. Por quê? A tese de que o clube quer ser campeão só vai ser campeão se tiver boa gestão. E a SAF está vindo para organizar e já tem um Botafogo mostrando a força disso, da organização administrativa, impactando em campo. Então, eu acho que essas discussões que nós vamos travar aqui vai ser muito interessante poder ouvir gente do mercado, porque o mercado ele vai mostrar claramente que a tendência é essa gestão corporativa, não necessariamente virar empresa, mas ser gerido como tal. Estou com você, viu, Amir, o Nelsinho, que vai fechar a live para a gente aí, porque também tem outro assunto que está palpitante e tem vídeo aqui no canal, que é essa SAF do Coritiba, né? Agora, eu acho que mais do que SAF é gestão profissional, né? Seja SAF ou não SAF, nós temos bons e maus exemplos. O Figueirense teve uma dificuldade gigantesca com a sua SAF, muito mal administrada, muito mal gerida, muito mal elaborada, mas você citou o Botafogo, a gente não é o nosso principal assunto aqui, fica lá para o podcast Carioca isso aí, né? Mas o fato é que o Botafogo chegou à última rodada de 2022 no mano a mano com o Atlético para ir a Libertadores. Perdeu, é bem verdade, em Curitiba. Agora, se você imaginar como o clube estava e como um pouquinho de organização fez com que o Botafogo reagisse, aí, claro, na maioria dos casos, eu imagino que uma ordem administrativa melhor vai fazer com que esses clubes recuperem terreno. Sem dúvida. E como a gente estava comentando esse ponto da linha do marketing, da linha do sócio, da linha até dos conteúdos próprios que começam a crescer percentualmente nesses balanços dos clubes, mostra, como até eu e o Amir já vínhamos comentando, Napoleão, mostra que a gente evoluiu muito, mas tem muito para evoluir. Muito. O crescimento disso é uma montanha inteira para a gente subir,
isso vai fazer com que as marcas dos grandes clubes cresçam e atraiam patrocinadores, investidores para trabalhar com esses conteúdos de uma forma real, verdadeira, dentro do seu departamento de marketing. E eu acho que isso que a gente vai tentar fazer nesses papos sobre marketing aqui no Podcast Sul é trazer pessoas dos marketings dos clubes, trazer pessoas das áreas de marketing das empresas, das marcas que estão envolvidas com o esporte, com o futebol, para fazer com que haja cada vez mais um casamento de todos esses lados e que a gente vá conseguindo aos poucos colocar esses conceitos de marketing para todo mundo. E, Amir, bom, a gente já passou de 1h10 aqui, eu vou te agradecer, o Amir é o parceirão aqui que vai estar sempre presente com a gente. Napo, valeu, obrigado por você ter vindo e vamos lá. Atraso. O primeiro papo de marketing do Podcast Sul está na rua. Vamos lá, gente. Like no canal, se inscreva no canal e conte para os amigos. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado.